Olá pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? Espero que sim, né? Deve estar, né? Todo mundo folgado, já quase de férias, né? Férias, geralmente a gente fala em férias, né? Quando a gente tem aula, mas a gente tá tendo, né? Você tá tendo aula todos os dias, mesmo online, né? Mas tudo bem. Pessoal, a aula de hoje, a gente vai tratar sobre... Vai ser uma aula teórica, mais uma aula teórica. Há umas 3 aulas ou 4 aulas, a gente vem tratando de figuras de linguagem, trabalhando mais a questão de conceitos. E o módulo de vocês, né, o módulo 2, ele tem trazido muitos textos que, por sinal, bem legais, né, bem ricos em informações. E para a gente poder aprimorar os conhecimentos da gente a respeito de determinados conteúdos, né, então a gente tem que trabalhar esses textos de uma forma bem explícita, bem clara, bem objetiva. Essa objetividade consiste no fato de você entender o porquê de você estudar na sua série esses tipos de texto. No 6º ano, a gente viu sobre os gêneros textuais. Lembre que eu, além da aula que foi dada, eu entreguei para vocês uma apostila e depois nós fizemos vários comentários sobre os tipos de texto, né? Esses gêneros. O gênero é uma forma global, né? Digamos, tem o gênero narrativo, o dissertativo, o injuntivo ou instrucional e o gênero descritivo e o argumentativo. Agora, os textos, os tipos de textos são relacionados ao gênero. Por exemplo, a crônica, o conto, todas as narrativas, elas estão dentro do gênero narrativo. O romance, a fábula. Por quê? O que caracteriza esse gênero narrativo? É a questão de ter um fato, né? Algo que vai se falar, algo que vai se explorar. Tem a personagem, o tempo, o espaço e também o foco narrativo. Quer dizer, há alguém para contar esse fato, repassar o fato, que essa pessoa ela vai estar participando ou não. E a gente chama de narrador observador ou narrador personagem. E ainda tem o narrador onisciente, que esse narrador onisciente ele vai estar narrando e participando do conto ou ao mesmo tempo. A gente já viu esses gêneros aí, esses tipos de texto. Lá no gênero descritivo, né, ele está dentro do gênero narrativo. É um texto que ele já vai dizer como ou quem a gente quer descrever. Se é um espaço, a gente descreve o espaço da maneira que a gente quer. Se for alguém, também. Se for uma obra qualquer, você vai dizer que for uma exposição e viu um quadro muito lindo, aí você vai descrever a cor tal, chamou a atenção porque representa isso, entendeu? É uma forma. Que tipo de texto é esse? É o descritivo. Ele sempre está dentro do texto narrativo. Nós temos o texto injuntivo ou instrucional, que é aquele texto que compreende, o gênero, aliás, que compreende que tipo de texto? As receitas, tanto receitas culinárias, como você vai ao médico, o médico vai e passa para você um remédio. Naquela receita ali, ele diz o nome do remédio e a forma como você vai utilizar aquele remédio. Tá também a bula, né? Que lá dentro quando você compra um remédio, vem aquele papel enorme que você abre. Ali é uma bula. Naquela bula vem prescrevendo tudo. Está dentro do gênero injuntivo ou instrucional. Temos o gênero dissertativo. Esse gênero, ele vai compreender que tipo de texto? Um texto que leva você a refletir sobre alguma ideia. E essa ideia você vai expor e trabalhar melhor através de argumentos, tá? Através de posicionamentos, certo? E é justamente esse gênero que compreende o texto
que está trabalhando o módulo 2, já no seu finalzinho aqui. Depois de vocês terem trabalhado o gênero narrativo aqui, na aula anterior a gente trabalhou a obra Alice no País das Maravilhas, não foi? Vocês lembram que a gente trabalhou isso aí? Todas as características desse tipo de texto, não foi? É uma narrativa, que esse texto, ele foi transformado numa novela. Nós trabalhamos a novela. A novela está dentro do texto narrativo. Só que agora, vai ser trabalhada uma resenha. É onde entra a questão do gênero argumentativo. Certo? O que é uma resenha? Resenha, no sentido que a gente está trabalhando agora, é uma forma de você se posicionar diante de alguma coisa, certo? Vamos lembrar aqui, no início desse período, gente, nós assistimos a um filme, Nise, O Coração da Loucura. Muito legal, muito bom. Eu havia falado para vocês que a gente ia fazer a resenha daquele filme, mas antes eu teria que ensinar para vocês como era que a gente trabalhava uma resenha. Mas aí aconteceu o que aconteceu, nós nos distanciamos e não deu para a gente trabalhar a resenha. O que foi que nós trabalhamos? Sinopse, lá no livro de produção de texto. E depois eu pedi que vocês resumissem o filme que vocês assistiram. Não foi assim? Todo mundo lembrou? Bacana. Filme é excelente. Lembrem que após o filme que assistimos, nós fomos comentar sobre o filme. A maioria de vocês se posicionou a respeito dele. O filme trabalhava o quê? Trabalhava, sobre uma doutora que ela foi trabalhar em um lugar onde tratava pessoas com deficiência mental. E ela encontrou um ambiente não muito propício. Lá, essas pessoas eram maltratadas, assim, maltratadas no sentido de por elas terem aquela deficiência, então, tanto faz elas estarem sendo medicadas como não, né? E ela chegou, ao chegar lá, nesse lugar, o que foi que ela foi fazer? Ela viu o problema não com os olhos que estavam sendo vistos pelas outras pessoas, pelos outros médicos. Ela, como sendo uma boa, excelente psiquiatra, ela foi procurar tratar o problema por outro ângulo. Qual ângulo? Lembra? Ela foi procurar saber a origem, por que eles chegaram àquele ponto, a ficarem loucos. Aí vocês foram dizendo, Vocês foram dizendo que vocês achavam. Cada um de vocês se posicionou. Só, gente, que antes de vocês se posicionarem, vocês fizeram uma reflexão. Alguns de vocês até se emocionaram ao assistir ao filme, ao ver tanto sofrimento. E o pior de tudo, o que ela lutava para resolver as coisas, mas só que ela não tinha o apoio, que ela precisava do apoio de alguém maior que ela, quer dizer, que estava numa posição maior e melhor que ela era apenas uma médica. Mas a gente sabe que no médico, no hospital, tem um diretor, não é isso? Então ela precisava do apoio dessas pessoas. Mas ao chegar lá, ela tentou e ela conseguiu mudar o quadro. Foi aí onde entrou a questão da nossa reflexão, de a gente lutar por um objetivo. Não foi isso que nós comentamos? Que quando a gente tem um objetivo, que a gente luta por eles, a gente consegue. A gente não desiste. Vocês usaram a palavra persistência, lembro muito bem. Vocês disseram, Persília, ela foi persistente. Ela estava convicta, primeiro, que ela assumia a profissão por vocação. Tanto que ela usou muito do coração para poder
conseguir o objetivo dela, que era ajudar aqueles pacientes. Ela conseguiu. Inclusive, através de quê? Da arte. Ela foi descobrindo, não foi? Ela foi descobrindo que um fazia o que o outro fazia, e aí ela conseguiu conciliar as coisas. E aí, quando vocês estavam se posicionando, que vocês estavam argumentando, que vocês estavam dando ideias a respeito do filme, vocês já estavam resenhando, certo? A gente resenha oralmente? Pode ser. Eu não estou me posicionando a respeito de algo. Eu não estou defendendo a minha ideia. Então, se eu faço isso, eu estou resenhando. Agora, quando eu vou passar para o papel, é que eu tenho que procurar a linguagem adequada. Eu tenho que selecionar as minhas ideias para eu poder fazer essa resenha. Então, para que haja uma crítica, para que eu possa criticar alguma coisa, tem que ter havido alguma coisa antes para eu trabalhar em cima daquilo ali. O texto tratou sobre uma novela, Alice no País das Maravilhas. E aqui a resenha da página 79 e 80 é falando sobre resenha crítica, Alice nos País das Maravilhas 2010. Né? Aí eles colocaram a cena do filme Alice nos País das Maravilhas de Tim Burton. E aqui o rapaz faz uma resenha, né? O diretor do filme, ele fez uma releitura do livro, adaptou e tornou mais sombrio. Aí, a resenha crítica, não é? Ela está em um site da internet, Cine Resenhas, e traz um comentário sobre o filme. Só que esse comentário, não é aquele comentário que a gente vai fazer assim, o que tá achando aqui? O filme paia, como vocês costumam dizer. O filme rei paia, rapaz, perdi, foi meu tempo. Não é isso aí, não é? É crítica, não é essa que a gente faz. Sempre que a gente vai assistir a um filme ou ler a um livro, a gente tem que ter um objetivo. E a resenha, ela tem essas características, certo? Quais? Constitui-se de um breve comentário de uma obra. Gente, essa obra não é só de livro. É de um filme. Um quadro. Você vai a uma exposição, aí você vê um quadro. Você pode comentar, você pode fazer uma crítica sobre aquilo ali. Você pode fazer uma resenha. Eu vou já escrever o que eu vi lá. A cor vermelha lá no quadro dava a ideia assim de que aquele pintor ele estava com a alma em chamas, um sofrimento. Aquele branco lá, viram que a cor branca estava se sobressaindo naquela paisagem. O cara estava tranquilo. Olha aí, você está comentando uma obra, viu? Pode ser uma obra de arte, pode ser um livro, pode ser um filme, tá? Posicionamento crítico do autor sobre o objeto a ser resenhado, apresentando argumentos que o sustentem. Você não pode criticar se você não tem com que sustentar a sua ideia. Não é só jogar a crítica no ar. Primeiro, que para eu poder criticar, eu tenho que entender daquilo dali. Eu tenho que ler. Alice no País das Maravilhas, elas têm várias faces. Já foi criado o espelho através de Alice, não é? Então, porque, gente, todas as narrativas, todas as histórias, elas têm uma moral, elas têm uma lição de vida. E é sobre essa lição de vida que a gente tem que argumentar, que a gente tem que fazer a crítica da gente, tá? Então, Alice no País das Maravilhas, ela tem, principalmente com relação ao tratamento que a rainha de copas fez para ela. A gente tem uma crítica a fazer ali. Então, eu tenho que sustentar com argumento a minha crítica. E a resenha também pode vir de um resumo da história de um livro, filme ou documentário. Eu pedi um resumo. Muitos de vocês fizeram bons resumos, porque eu disse até, gente, o resumo é diferente da síntese.
né? Porque às vezes você pega, vou resumir bem aqui esse livro. Aí você vai e pega as principais partes do que você leu e reescreve, né? Agora, para você fazer uma crítica, essa crítica você tem que usar das suas próprias palavras, das suas próprias ideias, tá bom? Isso aí é uma resenha. No seu livro de redação, de produção de texto, né, que a gente vai trabalhar isso aí no próximo semestre, se Deus quiser, tem um outro filme que a gente vai ter que assistir, que são 7 minutos depois da meia-noite. Eu pedi que vocês já assistissem. Eu mandei essa atividade para casa. Pedi que para vocês fazerem, era melhor assistir ao filme antes. Não foi? Vocês lembram que eu pedi isso pelo mês de abril? 7 minutos depois da meia-noite. Drama sem melodrama, tragédia sem comédia. Era um menino que sofria bullying na escola. Gente, esse filme é excelente. Então, a resenha aqui, na verdade, que você tem no seu livro de produção de texto, é a resenha desse filme, certo? E aí, para você resenhar, né? A gente, quando voltar, se Deus quiser, no próximo semestre, a gente vai trabalhar essa resenha com mais tranquilidade e você vai se utilizar do seu livro de produção de texto, tá? Agora, lá no seu livro, no módulo, já é uma crítica à resenha da novela, tá bom? No seu livro de produção também, você tem lá na página... deixa me ver. Página 75, na 74 e 75, você já tem qual é a diferença entre sinopse e resenha, né? A resenha, você já se posiciona. Lá a sinopse é diferente. Você fez uma sinopse lá no início do semestre. Você pegou o livro e foi dizer o que acontecia nele. A resenha não. A resenha você já vai argumentar. E para argumentar, eu tenho que ter sabedoria naquilo que eu vou falar. Quer dizer, eu tenho que ter conhecimento, eu tenho que ter ideia. Posicionamento crítico. Porque, olha, quando eu estava trabalhando opinião com vocês, foi o que eu disse. Opinião todo mundo tem. Opinião até coincide. Se eu fizer uma pergunta assim, gente, qual é a opinião de vocês a respeito do isolamento social? Talvez metade da turma vai dizer que o isolamento social é uma das formas de se propagar a pandemia, o vírus do corona, o Covid-19. Mas a outra metade da turma já pode achar que não, que o isolamento está causando desemprego, que o isolamento está causando isso, é melhor que as pessoas vão às ruas procurar o que fazer. Mas qual seria o nosso posicionamento? A gente está vendo que o Ministério da Saúde está alertando. Fique em casa. Ficando em casa, isso é uma das formas de se evitar. Mas a gente tem que sair para trabalhar. Olha aí. Aí você já vai argumentando. Isso aí que é argumentar. Sim, mas meus pais têm que sair para trabalhar. Meus pais têm que fazer isso. Meus pais têm que fazer aquilo. Eu já não estou aguentando mais. Então, você começa a argumentar. Qual é o seu posicionamento? Então, para você se posicionar, você tem que ter ideia do que você está falando, do que você está tratando. Isso que é resenha, ok? No módulo de vocês também, tem algumas expressões, gente, que causam dúvida na gente. Olha, eu sempre digo que na sala, vocês já viram que alguém até me criticou. Priscila gosta de falar correto. Gosto de falar correto. Eu digo até assim, gente, eu sou professora de português. E uma professora de português, ela não pode estar falando de qualquer jeito. Primeiro, que a gente tem que aprender regras. Para tudo tem regra. Então, tem algumas palavras que às vezes você tem dúvida. Como será que eu escrevo essa palavra? Como será que eu posso usar? Onde? Em que sentido eu posso usar? Porque a gramática, ela tem a parte da semântica, que estuda o sentido das palavras. Tem a polissemia, que estuda os significados, vários significados que uma palavra tem. Mas mesmo sendo polissemia, mesmo sendo semântica, ou mesmo sendo sentido conotativo, como a gente viu,
na aula passada, aliás, na aula anterior à passada, a gente tem que saber onde usar essas palavras, e elas causam dúvidas, não é? Ó, quando a gente tá falando, até que não tem muito problema, não. Por exemplo, no caso das palavras que a gente vai ver aqui, né? Que é a palavra onde, aonde, né? Ó, onde, aonde. Como é? Às vezes assim, onde é que tu vai? Onde é que tu vai? Tá errado, eu tenho que dizer aonde você vai. Quer dizer, esse aonde dá ideia de movimento. Lembrando que onde é um advérbio de lugar. Onde é advérbio de lugar. E o aonde, né? Ele já é usado mais como um pronome também relativo. Olha só, gente. Onde e aonde. Onde eu devo usar onde? E onde eu devo usar aonde? Quer dizer, quando eu devo usar o onde e quando eu devo usar o aonde. O onde, ele dá a ideia, de permanência. Indica o lugar onde você está. Onde estou agora? Eu estou aqui dando aula. Onde você está agora? Assistindo a aula. Agora, se eu disser, digamos que alguém se levantou bem aí para aonde você vai, já está dando ideia de movimento. Aí já seria um pronome relativo. Olha, o onde é um advérbio de lugar que pode ser substituído pelas expressões em que lugar ou em qualquer lugar. Olha, assim, onde tu colocou minha mochila? Lá naquele lugar. Lá em cima da mesa, da ideia de lugar. Ó, permanência. Permanência. Certo? O onde é o advérbio de lugar. Agora, o aonde é uma palavra usada quando o verbo ou locução verbal na frase indica movimento. Muito simples. Aonde você vai? Não é assim, aonde tu tá? Não. Onde estás? Aonde tu vais? Seria assim. Ok. Olha, eu coloquei exemplo. Você sabe onde a Persília foi ontem à noite? Miguel, aonde você vai levar todos esses livros? Quer dizer, aonde é a ideia de movimento. Ó, você sai daqui e vai para algum lugar. Aí, onde você está? Quer dizer, tu tá onde? Permanência. A palavra onde é empregada em orações cujos verbos exigem a preposição a. Portanto, é a função da preposição a ao advérbio de lugar onde, viu? Aqui seria a palavra junção aí, viu? Junção. Junta a preposição a com o advérbio onde forma a palavra aonde. Tá bom? Então, a partir de agora, não tem mais dúvida. Né? Agora pergunta assim, menino, onde foi que eu aprendi essas coisas? Onde foi? Na Coenve. Com quem? Professora Persília. Aonde a Persília tá agora? Não. Onde Persília está agora? Persília está em Buriti dos Lopes. Onde estão meus queridos alunos? Agora em casa, assistindo a aula. Aonde vamos nos próximos meses? Só Deus sabe. Foi um prazer estar com vocês, tá? Um abraço bem carinhoso da Persília, tá? Até a próxima.